Saudar a todos aqui presentes, sejam muito bem-vindos à noite de abertura da Jura 2025. O 11 de agosto tem muito prazer, assim como é MST, de recebê-los aqui. Agradecemos imensamente a presença das senhoras e dos senhores. É de nossa imensa satisfação recebê-los neste momento tão importante para a política estudantil e para a luta por justiça e igualdade no nosso país. Em especial, gostaríamos de citar e agradecer profundamente a presença da doutora Adelaide Albergaria, presidente da Comissão Estadual da OAB para a Advocacia Popular. Essa semana de eventos foi construída por diversas entidades e temos o prazer de receber seus grandes representantes nessa cerimônia. Enaltecemos aqui a presença e o trabalho das seguintes organizações: a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, na pessoa da coordenadora executiva a doutora Sila Menezes, a Coalizão pelo Clima São Paulo, na pessoa de seu coordenador, o senhor Luiz Rogério da Silva, a Teia dos Povos de São Paulo, que infelizmente não conseguiu comparecer, a Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, na pessoa do professor Marcos Carvalho, o Instituto dos Advogados Brasileiros, representado pela doutora Luciana Barcelos, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na pessoa do assessor regional de São Paulo, Dr. Leonan, e, por fim, o Giramundo, que é parte da Associação Nacional de Agroecologia, na pessoa da senhora Beatriz Estomar. Ademais, para compor a nossa mesa de honra, a presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, a senhora Júlia Wong, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o senhor Gilmar Mauro, a deputada estadual, a senhora Diane Maria, e o deputado federal, o senhor Nilton Tato. Hoje, celebramos o início de um ciclo de eventos impactantes e potentes que se propõe a discutir a reforma agrária e as suas implicações na vida de todos nós. Sobre o tema defender a democracia e combater o agronegócio, a Jura de 2025 foi construída com muito cuidado e carinho para abordar esses temas tão cruciais para a nossa sociedade e, depois de 10 anos, o 11 de agosto teve o prazer de ser novamente parte dessa construção conjunta com tantas entidades que evidenciam a seriedade deste assunto. Não à toa nós escolhemos um slogan que fala sobre a defesa da democracia. A democracia, tão duramente conquistada pela nação brasileira, só se sustenta quando é capaz de incluir todas e todos em seus direitos fundamentais. O direito à terra, à moradia, à alimentação saudável, à cultura, participação política efetiva e muitos outros. Defender a democracia é, portanto, defender a vida digna, a justiça social e o respeito à diversidade de povos que formam o nosso país. Mas não há como falar em democracia plena quando o modelo do agronegócio concentra terras, destrói biomas, envenena alimentos e exclui milhões de camponeses e camponesas. Combater o agronegócio nessa perspectiva não é combater a agricultura nem quem produz, mas enfrentar um sistema econômico que se organiza em favor da concentração de riqueza, da exploração predatória e do lucro acima da vida. A jornada que se abre hoje é mais do que um espaço acadêmico. É um território de diálogo entre universidade e movimentos sociais. É um campo fértil para semear conhecimento crítico, solidariedade e ação transformadora. Esperamos claramente que cada mesa, cada debate, cada encontro, cada gesto durante esses dias de eventos fortaleçam o nosso compromisso com a construção de uma sociedade democrática, justa e soberana. Então eu quero que todos sejam oficialmente bem-vindos à Jura de 2025. Para dar início às falas dessa cerimônia, convidamos o militante socioambientalista, formado em Estudos Sociais da Universidade de Santo Amaro, um grande ambientalista no Congresso e primeiro vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o deputado federal Nilton Tato. Boa noite, companheiras, companheiros. Primeiro eu queria saudar e agradecer o convite da CPT, mas saudando em especial o 11 de agosto que está recebendo e ajudando a organizar, cumprimentar a Regiane de Balau e cada um de vocês. Eu vou pedir para falar primeiro, porque daqui eu preciso ir para o aeroporto para Guarulhos para viajar para Brasília. Eu saudar por mais uma jornada
universitária da reforma agrária, de um tema tão necessário e tão premente e tão urgente. Urgente na medida que a gente ainda tem muito do que precisa fazer para a gente de fato ter reforma agrária em função de tudo aquilo que representa a concentração de terra no país de forma histórica e do próprio modelo de agricultura preponderante, do agronegócio, e que levou, evidentemente não só no Brasil, mas no mundo todo, levou aos limites que estão colocados para a própria vida no planeta, no debate das mudanças climáticas. E que talvez isso com mais intensidade, evidentemente que tem toda consequência interna dentro do Brasil, histórica da questão fundiária, provavelmente outros da mesa aqui vão falar com muito mais propriedade, mas do ponto de vista daquilo que representa e das consequências desse modelo de agricultura, em especial pós-Segunda Guerra Mundial, onde a monocultura e os insumos utilizados na agricultura, estou falando da química, os fertilizantes, os agrotóxicos, acabou levando e intensificando os limites para a vida, com consequências tanto para o aquecimento global, mas também com consequências para o aumento e incidência de diversos problemas do ponto de vista da saúde, e com consequências tanto para as pessoas como também para o orçamento público no mundo todo. Tá? Então, se a gente colocasse na balança hoje o que a gente gasta de recursos públicos para curar as doenças causadas pela química que vem, pelos agrotóxicos que vem no alimento que a gente come no cada dia, a gente vai chegar à conclusão de que o agro, este modelo de agricultura, faz muito mal para o país, inclusive para as finanças públicas do país. Não estou falando só daquilo que a própria força do agronegócio tem na política e, por consequência, determina o orçamento público. Tá? Eu estou falando em federal, nos estados, enfim, e do ponto de vista dos subsídios, daquilo que significa o próprio plano safra, ou mesmo do plano safra da agricultura familiar, onde a maior parte dos recursos acaba também sendo canalizado para a própria cadeia do agronegócio. Então, não estou falando só do subsídio, que já é uma conta extremamente exagerada desse modelo, e que, portanto, acaba não viabilizando e a retomada da agricultura tradicional, que também, evidentemente, a gente não quer que retome da forma como era feita, mas como é que você coloca a tecnologia e todos os investimentos e tudo aquilo que se avançou do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, seja de maquinário, seja de ferramenta, e também de desenvolvimento da própria agricultura. Estou falando inclusive de sementes, mas que acaba não tendo os recursos necessários suficientes para poder fazer a diferença, inclusive para quem depois vai consumir os produtos da agricultura. E evidentemente que nessa disputa daquilo que em especial do orçamento, tem a própria distribuição da terra. Então, se a gente, acho que é uma questão que a gente também precisa debater com mais profundidade, porque tudo aquilo que se avançou, em especial nos últimos 40 anos, em termos de distribuição de terra, como fruto da luta social, da luta pela terra, boa parte desses assentamentos eles não foram instalados ou não foram dadas as condições necessárias, previstas na própria legislação, inclusive, tá? Para poder dar viabilidade econômica e social desses assentamentos. Então, a gente trave uma dificuldade muito grande para a disputa da terra, para o poderio político e econômico que o próprio
agro tem, que representa por tudo aquilo que todo mundo acompanha, da força que tem a bancada ruralista no Congresso Nacional. Para quem está acompanhando, entender um pouco o que é o papel do Centrão, onde a bancada ruralista representa 70%, 80% daquilo que é a força do Centrão. E aí, evidentemente, isso influencia, evidentemente, no orçamento, e a gente acaba não tendo todos os frutos necessários que a gente almeja, né, daquilo que conquistou em termos de reforma agrária, com a dificuldade que a gente tem. E eu queria trazer isso, inclusive, para o governo que a gente tem hoje, o governo do presidente Lula, que na próprio programa de governo debatido ainda em 2022, né, colocava como no centro do debate a volta, né, do programa de reforma agrária, de demarcação dos territórios quilombolas, das terras indígenas, e que a gente não consegue avançar justamente pelo debate. Então, boa parte daquilo que se comprometeu em termos de planejamento para fazer, nós não vamos conseguir fazer dentro do mandato aí dos 4 anos. Tá? E isso é fruto, evidentemente, daquilo que a gente está acompanhando na própria conjuntura. Tá? Então, nesse aspecto, né, por isso que eu quero saudar esse debate, porque nós precisamos ganhar na sociedade esse debate para poder influenciar, inclusive, para as eleições do ano que vem. Eu queria, né, evidentemente, para não estender muito, mas de trazer alguns elementos aqui que me preocupa muito com relação às eleições do ano que vem. No primeiro momento ele diz assim, eu não tenho dúvida pela conjuntura, daquilo que a gente vê da política, de que o Lula não vai ser reeleito, né? Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Mas eu queria trazer, a gente teve ganhos do ponto de vista dos últimos anos, durante os governos do PT, e talvez o mais simbólico de ter criado uma série de políticas públicas, em especial de apoio à agricultura familiar, de ter feito projetos de reforma agrária, demarcação de terra indígena, territórios quilombola, não no volume que a gente gostaria de ter, e o conjunto de políticas públicas, em especial o programa de aquisição de alimento, o PNAE e várias outras, né, a volta fala assim, o plano de ter criado o MDA lá atrás, de ter estruturado parte do INCRA, do PNAE, enfim, várias políticas, e que trouxe talvez aquilo que a gente mais celebra quando foi em 2014, a gente celebrava, por exemplo, de ter atingido o patamar de R$1 bilhão no programa de aquisição de alimento, e ainda em 2014 ter tido o reconhecimento da ONU do Brasil ter saído do mapa da fome. Então não é, quando a gente olha historicamente, tá, mesmo não tendo conseguido fazer uma reforma agrária no país, tá, e não é pouca coisa a gente celebrar de um país que sempre teve a fome, tá, tanto no campo quanto na cidade, e que ao longo da história foi expulsando os camponeses do campo para a cidade. Mas depois, com pouco tempo, com o golpe, você perde boa parte dessas políticas, ou diminui a intensidade dessas políticas, né, paralisa frequentemente. E chegou, evidentemente, em 2022, a pauta da reforma agrária, a pauta ambiental, né, e o componente ambiental dessa pauta, ele estava muito presente pelas consequências, evidentemente, da crise climática, da volta da fome, tá, e por um desmonte coordenado pelo próprio governo executivo, né, pelo governo Bolsonaro, com uma agenda anti-agrária, anti-ambiental. Tá? Então, criou todo um caldo em que a gente teve, talvez, na eleição, se a gente for pegar tanto a pauta ambiental e daquilo que se relaciona com a questão da reforma agrária, eu não me lembro de outra campanha eleitoral em que a gente teve tanta ênfase, tanto debate na sociedade, que, portanto, criou um caldo que, de certa forma, ajudou do ponto de vista da eleição do Lula, derrotando, né, o presidente que estava em exercício
né, que representava a antítese da pauta. Essa conjuntura, ela não vai estar dada da mesma forma como estava em 2022 para 2026, tá? Mesmo a gente considerando, e mesmo a gente considerando que o Brasil ter saído do mapa da fome novamente, esse reconhecimento que saiu agora há poucos dias, né? Quer dizer, com 2 anos e meio aí, praticamente do governo do presidente Lula, consegue fazer aquilo que fez, que demorou anos para fazer nos governos do PT anteriormente. Esse ganho todo, esse debate todo, a gente não vai ter eu não vejo essa mesma conjuntura para debater na sociedade em 2022. Por isso que esse debate nós precisamos cada vez mais levar para a sociedade para poder ter as condições para que a gente não tenha, tá, em 2026, tá, uma eleição do Lula, tá, e com um Congresso que possa ser pior do que aquele que a gente tem hoje, que cria o impedimento para a gente avançar, por exemplo, na reforma agrária e nas políticas ambientais que é necessárias para a gente fazer. Tá? O exemplo mais recente aí que todo mundo acompanhou, o PL do licenciamento ambiental, o PL da devastação, onde só foi possível, né, o presidente fazer os vetos que não o suficiente, mas de certa forma a gente celebra enquanto uma vitória, considerando, né, evidentemente a conjuntura que a gente tem e a fotografia que a gente tem no Congresso Nacional, porque conseguiu fazer uma mobilização da sociedade. Mas não está dado, mesmo no ano da COP, tá, que a gente vai ter essa conjuntura. A tendência é que depois, passando a COP, a gente entra de novo, né, e a gente não consegue levar o mesmo debate que a gente vislumbra ter este ano. Tá? E aí eu vejo essa configuração da luta pela reforma agrária talvez uma coisa mais difícil ainda no próximo governo, mesmo no governo nosso, podemos dizer assim, tá? Dos limites que podem estar colocados. Então, evidentemente que não é uma fala positiva, tá? Mas não muito elaborada nesse momento, mas é o que a gente, me coloca como uma preocupação que eu tenho de como é que a gente pode ampliar esse debate dentro dessa conjuntura. Dentro de uma conjuntura, tá, em que, se a gente for considerar aí as atitudes do Trump, o tarifaço, né, ela pode trazer um debate aqui do ponto de vista da soberania, mas esse debate a gente não consegue, eu não sei se isso se sustenta para a gente criar um caldo político suficiente para poder ter uma coisa mais organizada, mais incisiva, para a gente mudar a fotografia no Congresso Nacional. Falo do Senado e da Câmara. Então, eu queria, na verdade, aqui muito rapidamente colocar esse debate, tá, de o que é que a gente pode, neste ano, entendeu, acumular e trabalhar, né, dentro dos espaços que a conjuntura coloca no momento para a gente poder ter uma diferença nas eleições do ano que vem. Era isso, eu vou pedir licença para vocês aí, vou para o aeroporto e depois tomo conhecimento do que rolou aqui e daquilo que precisar para a gente. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, pela fala, tamanho, conteúdo, importância. E seguindo com a cerimônia, agora trazemos uma mulher com uma história de superação incrível, de muita garra, coordenadora estadual do MTST em São Paulo e deputada estadual, a senhora Ediane Maria. Boa viagem, bom retorno, que ela está precisando de gente do povo. Primeiro, boa noite, gente. Quero agradecer ao Centro Acadêmico, que me fez o convite para estar aqui hoje, nessa jornada universitária em defesa da reforma agrária. E eu tenho muita honra de estar dentro dessa mesa aqui hoje com esse meu companheiro maravilhoso, que é lá do Armazém do Campo, que briga, que grita, que mostra que
A alimentação tem que ser para todos, tem que estar na mesa de todo mundo, uma alimentação que venha da agricultura familiar, que venha do MST, que venha dos assentamentos. E a gente está vendo o quanto que essa disputa é fundamental, né? Porque a gente conseguiu ganhar um debate na sociedade, eu acho que é isso que está dado. Eu lembro quando eu entrei na LESP, gente, lá em 2023, quando eu fui eleita, eles organizaram uma CPI para investigar o MST. E eles ameaçavam nós da esquerda. Eu lembro muito bem que eles falavam assim, eu vou pegar vocês... Porque eles confundem, né? MTST com MST. Isso é muito engraçado. Porque são irmãos. E não é uma confusão à toa. Nós somos irmãos de luta, né? Então, quando o Newton fala, expulsaram o pobre, o trabalhador do campo e eles vieram para a cidade, nesse sufocamento mesmo da agricultura familiar, as pessoas chegaram aqui na cidade e não tinham onde morar. Até porque o trabalho, para quem vem, eu vim lá no centro de Pernambuco, lá é muito trabalho da roça. Então a gente vai na roça, planta lá a sua cebola, planta o tomate, a gente acaba colhendo, né? A gente planta no nosso quintal muitas vezes e a gente come. Só que quando a gente vem para cá, para a cidade, a gente acaba não tendo esse acesso, né? E aí a alimentação fica tudo mais caro, a gente é precário porque a gente não tem ensino, então a gente não vai ser contratado por grandes empresas. O que fica para nós é o trabalho doméstico, automaticamente a fome. Então, ver o movimento social, o MTST, que chega, né, e consegue fazer esse debate na sociedade da reforma urbana, então defender a reforma urbana e a reforma agrária é fundamental por uma disputa de sociedade que a gente acredita, que a gente quer. Até porque não é possível, gente, que a gente ainda continue, em 2025, falando da importância dos movimentos sociais. Nessa que a gente vê que a crise climática, ela atinge quem? É o preto, é o pobre, é o quilombola, é o indígena, é aquele que está no pico do morro, é aquele que está lá sufocado. Quando a gente vê o governador Tarcísio de Freitas dando gestos para o agronegócio, quando ele vai lá e coloca o projeto das terras devolutas, né, da grilagem, ele dá o poder da grilagem, do grileiro, não é para a reforma agrária, não é para quem está nos assentamentos. Então, mais uma vez, eles varrem nós, que seja do campo, que seja da cidade, com o pretexto de garantir a sua próxima reeleição. Então, tudo que a gente vê hoje, e eu fiquei muito indignada quando eu cheguei ali na LESP, porque eles falavam que tudo era culpa da esquerda. E aí, eu sem entender, porque realmente não conhecia, não sabia se nós da esquerda já tínhamos governado o estado de São Paulo, eu fui pesquisar. Aí eu olhei e falei assim, gente, mas se tem alguma culpa aqui, não é da esquerda. Não somos nós, até porque nós estamos ainda ali como minoria, ocupando, igual o Nilton colocou, somos minoria no Senado, no Congresso, nas Assembleias Legislativas, somos a minoria nas câmaras municipais. Então, quando a gente olha e conseguimos, mesmo sendo minoria dentro dos espaços legislativos, mas somos a maioria que estamos nos movimentos sociais, a gente consegue ganhar uma disputa na sociedade, que é uma disputa ideológica. Como eles colocam, disputa ideológica, a gente fala que é disputa do povo, disputa da realidade do povo. Então, chegando lá, eu fiz essa pesquisa e indaguei eles, falando, poxa, se tá essa porcaria toda, são vocês que governam. São vocês que dão gestos para o agronegócio. Vocês não olham para os movimentos sociais. E se tem hoje uma política do Minha Casa Minha Vida, se tem várias políticas sociais, foram os movimentos sociais que se organizaram, que foram para cima e que debateram e conseguiram um governo de esquerda, como o nosso presidente Lula, e a partir dali conseguimos levar os nossos projetos lá para dentro. Então, quando a gente olha, a favela do Moinho, por exemplo, é um caso muito claro de higienização social na prática. Ele simplesmente varreu a última favela que resistiu no centro da cidade. Esse é o projeto do Tarcísio, esse é o projeto do Ricardo Nunes. E com aquele pretexto, gente, que toda vez, e assim, a gente já nem surpreende mais, né? A gente já está meio que, quando vê uma bomba, a gente fala, poxa, de novo, você tem que renovar o repertório, a gente já sabe. Vocês vão falar que a gente é criminosos. Vocês vão falar que os movimentos sociais são criminosos e não disso. Isso nós já sabemos. Agora a questão é, quem está nos espaços de poder não vai na periferia. Muitas vezes usa uma liderança comunitária, usa a fome, usa a regularização fundiária, mas quem garante isso na prática são os movimentos sociais. Quem garante isso na prática, a gente viu que na favela do Moinho, por exemplo, se não fosse o presidente Lula, se não fôssemos nós da esquerda, nós parlamentares da esquerda, que se colocaram naquele espaço, que levamos até bomba na cara, igual todos os moradores estavam levando todos os dias, nós não teríamos conseguido uma negociação fundamental, que foi, viu o subsídio do governo federal de R$180 mil, porque qual que era a luta do povo ali, gente?
chave na chave. Ali eles estavam varrendo 4 gerações. Eram 4 gerações que eles estavam varrendo na favela do Moinho, assim como também foi lá em Osasco, onde a gente foi, e o nosso presidente Lula foi também lá em Osasco, conheceu o complexo do Jaguaribe, mais de 4 mil famílias que corriam risco de despejo. Enquanto tivermos governantes que estão mais preocupados com a especulação imobiliária, em garantir que aqueles que sempre foram donos da terra continuem nela, a gente não vai avançar. Porque primeiro eles varrem a gente sempre. Depois eles olham para a periferia, quando aparece um grande projeto, que agora é que os parques estão em cima de corpos. Não dá para um parque surgir em cima de corpos, em cima de luta de 30, 40, 50, 100 anos de luta, que é as periferias do Brasil inteiro. Então lutar pela campanha Despejo Zero Já é fundamental para que a gente consiga dignidade para o nosso povo. Então nós estamos hoje levando várias demandas fundamentais, que é esse debate, Então as periferias, gente, estão organizadas. É importante que a gente traga isso. Só aqui no estado de São Paulo, são mais de 126 mil famílias que correm risco de perder as suas casas. Onde vão parar essas pessoas, gente? A gente tem que se perguntar todos os dias. Você está na sua casa hoje? Está conseguindo dormir? Está conseguindo se alimentar? Tem gente que está passando fome. Tem produtores de agricultura familiar, muitos estão passando fome, gente. O debate é esse hoje. A gente está conseguindo avançar com vários movimentos. O nosso presidente Lula trouxe, e por isso que eu fico muito feliz de estar aqui hoje nessa mesa do Gilmar, porque esse ano é fantástico. Assim, tudo que você falava lá atrás, em 22, que eu te conheci, isso está se tornando na prática. Mas essa é a nossa luta dos movimentos sociais, de puxar o nosso presidente sempre para a esquerda. Acho que a gente vai falar isso sempre. Porque o Senado é a extrema-direita e a direita que está lá. O Congresso Nacional é a extrema-direita e é a direita que está lá. Então, quando a gente fala de puxar, é garantir que os movimentos ocupem aquela casa. É garantir que as lideranças comunitárias, que a agricultura familiar, quem está ali, o sem teto, o sem terra, ocupem aqueles espaços e falem as suas necessidades. Então, por isso é importante a questão política, porque muita gente olha e fala: eu odeio política, eu não quero saber de político, são tudo igual. Eu falo: não são tudo igual porque nós não temos a bancada do MST. Nós não temos a bancada do MTST, do CETEP. Quando nós tivermos essas bancadas ali dentro organizadas, aí a gente vai falar assim, poder disputar a narrativa da sociedade. Mas, graças a Deus, depois de tanto arroz que a gente passou, a gente está conseguindo garantir que pela segunda vez o Brasil saiu do mapa da fome. E quais são as ações dos nossos mandatos? Acho que é importante a gente falar as ações sincronizadas entre os movimentos sociais e os mandatos. Bom, nós do MTST, a gente lançou lá em 2020 as cozinhas solidárias do MTST. Por que a gente lançou essas cozinhas solidárias? Então é o movimento social, mais uma vez, os movimentos sociais, garantindo que chega a comida na ponta. Porque o nosso povo estava morrendo de fome na pandemia. Acho que todo mundo lembra que a disputa era o fica em casa, mas as casas estavam sendo derrubadas. A disputa era o fica em casa, mas sem emprego, que a maioria era empregado doméstico, era pedreiro, era pintor, era porteiro. Esses trabalhadores ficaram em casa, e não tinham como se manter ali sem um auxílio emergencial, que demorou para chegar. E só chegou porque foi novamente os movimentos sociais foram para a rua e mais uma vez encontrou os nossos deputados parlamentares de esquerda no Congresso Nacional, e lá conseguimos o auxílio emergencial, que para quem tem a memória muito boa, o Bolsonaro queria dar R$200. R$200 de auxílio emergencial, que não ia garantir nada. Ali no mesmo contraponto, quando veio o auxílio emergencial, aumentou o preço dos alimentos. Então o que a gente fez? A gente fez um grande movimento, que foi garantir que chegasse comida no prato das pessoas. Então a gente foi lá, fizemos uma mobilização nas redes sociais, conseguimos também os motoristas solidários, fomos para a periferia entregar comida. Nós tivemos várias guerras aqui em 2020. Então muita gente não tinha a guerra do papel higiênico, do álcool em gel. Eu vim saber o que era álcool em gel para que serviço na pandemia. Que até então a gente não usava, a periferia não usava isso. Então a gente viu essas guerras, não só podia ser álcool em gel e usar os itens de higiene. Só que o povo não estava conseguindo comer. Então naquele momento a gente foi para as ruas, nós, o MTST, os movimentos sociais, lideranças comunitárias, todo mundo foi para a rua para garantir que seus irmãos não morressem. Ali foi um movimento de solidariedade, mais uma vez, das periferias e os movimentos sociais. Então a gente conseguiu levar toneladas de cesta básica para as famílias. Só que chegou um momento que tinha gente que a gente levava a cesta básica, ele não tinha um gás para cozinhar o alimento. E muita gente foi lá cozinhar dentro de casa no fogo a lenha, acabou morrendo queimado. As casas se incendiaram, não tinha estrutura nenhuma.
Então a gente viu um país devastado e nós, movimentos sociais, conseguimos mais uma vez levar essa segurança. Bom, hoje a gente, conseguimos, lutando com o nosso povo, organizando o nosso povo, levar umas cozinhas solidárias que virou, graças ao nosso companheiro Guilherme Boulos, mas também com o nosso presidente Lula, que olhou o projeto das cozinhas solidárias e falou, agora vai ser lei. São mais de 1000 cozinhas solidárias em todo o país. E essa parceria é fundamental para que a gente consiga garantir. E com as feiras solidárias que a gente está levando, já são mais de 44.000 toneladas que a gente está levando para as cozinhas solidárias e para as periferias. São alimentos comprados da agricultura familiar. Então, esse projeto é do Guilherme Boulos. A gente está nas comunidades e é muito lindo a gente poder levar e falar da agricultura familiar, da importância do MST, falar quem são essas pessoas. Então, a gente está conseguindo. Ainda é pouco, eu falo que ainda é muito pouco. Mas o desafio está dado e a gente está conseguindo dar respostas. Poder falar da agricultura familiar e poder você comer um alimento sem agrotóxico é muito lindo, gente, é muito bom. E as pessoas falam assim, não, eu nunca vi isso, eu não sabia que existia agricultura familiar. Então a gente consegue fazer essa disputa do que o agro produz e do que a agricultura familiar produz. Então são essas lutas, são esses debates de consciência na sociedade. Dizer que a crise climática está aí, quando ela vem, quem morre é o preto, é o pobre, é o favelado, que está lá no pico do morro, assim como foi lá no Guarujá, a gente viu aquela grande... Eu falo que é assim, não dá para o Estado de São Paulo, o Brasil, ficar acompanhando, que eu falo que eu gosto de assistir isso, ficar acompanhando o próximo deslizamento de terra. Isso me dá muita agonia, porque eles sabem onde vai ter o deslizamento de terra, eles sabem. Que tem aquela zona, aquele mapeamento lá que é verde, amarelo e vermelho. Eu falo, mas se está no vermelho, esperando só a próxima chuva, por que vocês vão lá e arrumam? Não é mais fácil vocês ir lá e arrumar e ficar assistindo? Mas tudo também, gente, é orçamento. Tudo é dinheiro do Estado. Enquanto a gente não disputar o orçamento do Estado, a gente não vai ver de fato a mudança. Eu acredito, as pessoas querem que a gente desacredite. Eles querem que a gente olhe para nós e fale, ah, são só formiguinha. Mas olha só, gente, uma formiguinha não faz verão. Agora pensa no formigueiro. Pisou no formigueiro, aí você não aguenta, né? Então é isso, eu quero saudar essa jornada, que essa jornada seja linda, que essa jornada ela abra consciências, que o povo consiga, assim como nós, defender os movimentos sociais. Nós que aprendemos com a luta nossa, Porque imagina, eu com 30 anos, 34 anos, não saber que moradia era um direito. Mesmo vendo a minha irmã lá na Bahia, onde ela entrou no MST, quando foi para Sobradinho, ela entrou, a Fabiana, e ela conseguiu a sua terra, onde ela produz a alimentação na agricultura familiar. Eu acho isso maravilhoso. Mas não só. É para além disso, A gente está falando de educação, está falando de saúde, está fazendo disputa da sociedade como um todo. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, senhora deputada, pela potente, por trazer de novo essa renovação tão importante dos movimentos sociais na política do Brasil. Então, eu gostaria de convidar a senhora deputada federal Juliana Cardoso a compor a mesa aqui conosco. Bom, para darmos sequência, então eu passo a palavra a uma das líderes da política estudantil, nossa anfitriã e atual presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, a presidente Julia Wunk. Bom, boa noite a todos e todas. Eu estou muito honrada e muito feliz de estar ladeada por pessoas com tanta história, de estar aqui, ter como público representantes de entidades tão incríveis. Então, eu queria primeiro fazer um agradecimento aos deputados e líderes que aqui compõem a mesa, por aceitarem o convite, por toparem ajudar a gente a estruturar e tocar essa jornada universitária pela reforma agrária, que é tão importante que esteja em um âmbito de debate como a Faculdade de Direito da USP, assim como queria agradecer profundamente cada uma das entidades que contribuiu muito, porque fui testemunha de todo esse trabalho que vocês construíram, de ideias, de debates, de proposições que ajudaram a gente a fazer esse evento e muitos outros que ainda virão da melhor forma possível. Eu quero fazer uma fala curta,
porque isso aqui para mim, e em especial acredito para os estudantes, é sobretudo um exercício de escuta. Um exercício de escuta que permite que a gente transfira o viés, o centro da gravidade do estudo do direito, não para o lema o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mas que entendamos que o direito é uma ferramenta muito importante para lidar com a reforma agrária. É a ferramenta essencial que precisa ser instrumentalizada para esse fim. É para que entendamos, sobretudo, que o agro é morte. Esta é a grande reflexão que precisa adentrar as universidades, porque a juventude tem um papel central nisso. O que aprendemos aqui na Faculdade de Direito ainda é, infelizmente, como dar voltas e voltas na lei para que o que a ação mostra, os fatos demonstram que é a especulação imobiliária não seja taxada como tal. Para que a gente consiga se enrodilhar em dilações, em vários argumentos para demonstrar que na verdade é possível burlar a lei e não dizer que aquilo é o que realmente é. É dar voltas, é inventar malabarismos argumentativos para questionar o que é a realidade. E uma realidade de um povo cada vez mais sofrido, um povo sem terra, estiagens cada vez mais longas, cada vez mais intensas, que ainda precisam ser debatidas para a juventude, porque esse ainda é um tema que precisa ser cada vez mais centralidade. Eu acho que eu concordo muito com o deputado Newton Tato quando ele diz que já foi muito mais centralidade para o debate políticas agrárias, políticas de distribuição de terra. E, portanto, uma das reflexões que mais são necessárias é o que precisamos fazer para que isso volte ao centro do debate. E é esse o meu ponto, sobretudo. A juventude tem um papel muito importante nisso e precisa se dar conta de exercê-lo cada vez mais. Isso porque muitos estudantes das universidades públicas brasileiras hoje são herdeiros, se não viventes dessa história. Os estudantes, depois da política de cotas, os estudantes que ocupam a USP são herdeiros dessa história. Eu mesma sou herdeira dessa história. Sou neta de trabalhadores rurais, sou filha de uma migrante nordestina que veio a São Paulo fugindo de estiagens cada vez mais longas no sertão baiano, porque houve uma mudança no leito do Rio São Francisco e não mais passava água por sua terra. Portanto, a agricultura familiar se torna cada vez mais difícil. E esse debate sobre reforma agrária precisa estar aqui, na Faculdade de Direito da USP, um polo conhecido por ser um centro de debate sobre política, um centro de debate de poder, um centro de debate das elites, mas que agora está cada vez mais ocupado por estudantes que vêm da periferia, que vêm do Nordeste, que vêm do sertão, que vêm da agricultura, que vêm das terras, que vivem essa história. E é por isso que precisamos também entender que a luta pela reforma agrária não pode, não estará nunca descolada da luta pela reforma ambiental. Eu posso dizer com muito orgulho que na semana passada nós fomos os primeiros signatários de um manifesto pela criação do Tribunal Ambiental Internacional. Essa é uma das lutas mais importantes do nosso século, se não a mais importante, a luta pelo meio ambiente. E é sobretudo essa interseccionalidade que precisa estar no centro de debate que os estudantes vão conduzir. A luta agrária não pode nunca estar descolada da luta ambiental. E é isso que a gente vai ressoar ao longo dessa semana em todos os eventos que nós estivermos compondo. Então, muito obrigada pela presença, pelas falas, por todo o conhecimento e vamos cada vez mais estar presentes nos próximos eventos e fazer com que a Jura seja uma semana que se mantenha pelos próximos anos. Que a Faculdade de Direito da USP não passe mais 10 anos longe desse debate, mas que cada vez mais traga esse tema para perto dela. Muito obrigada. Obrigado, Julia, pela fala. Dando sequência, trazemos agora uma referência na defesa da democratização da terra, da soberania alimentar e da construção de um modelo agrícola sustentável e popular. Passo a palavra ao coordenador nacional do MST, Gilmar Moura. Vou pedir licença para ficar em pé para falar. Quero agradecer vocês do 11 de agosto, em nome da Júlia, do Paulo, Diane, minha amiga.
fazia tempo, alguns que eu não tinha oportunidade de encontrar, e voltamos a nos ver. Muito brevemente, e teríamos assunto para tratar um monte, mas aqui se trata da abertura e os debates vão ocorrer. Mas eu tenho dito por aí, e vou fazer esse nexo da questão ambiental com a questão da reforma agrária, que tem tudo a ver. Porque o futuro já chegou. Aquilo que imaginávamos que seria lá para 2070, é agora. 1,5 grau nós já estamos atingindo. E já tem gases de efeito estufa suficiente para derreter as geleiras. Porque tanto o CO2 como o óxido nitroso, eles têm durabilidade de centenas de anos. Nós não precisamos mais emitir. Os gases já estão. E mesmo o metano, que é de durabilidade mais efêmera, a quantidade de metano lançado na atmosfera todos os dias é uma coisa exorbitante. E veja, o óxido nitroso, grande parte dele vem do agronegócio, desse tipo de agricultura, que alguns usam até nos vasos, aí a fórmula NPK, do adubo químico nitrogenado, né? Que é nitrogênio, fósforo e potássio, né? Que é utilizado em larga escala na agricultura no Brasil e no mundo, infelizmente, fora todos os problemas, né, dos venenos que são lançados, contaminando solo, subsolo, recursos naturais, o aquífero Guarani e assim por diante. E as consequências já estão sendo sentidas, eu nem vou mencionar. Eu sempre digo o seguinte, Júlio, para você que tratou do tema: se chover os 400 milímetros que choveu lá no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de São Paulo, junta o Tietê com Pinheiros, explode todos os bueiros e os rios canalizados que tem aqui. Pode chover? Pior é que pode. E se chover em Belo Horizonte isso, com aquela quantidade de barragem de rejeito que existe lá, pode acontecer? Pior é que pode. Ou seja, nós vamos atingir 2 graus daqui talvez em uma década. E 2 graus na média do mundo vai significar 3, 4 graus em algumas regiões. É a desertificação de todo o semiárido brasileiro, a migração em massa que já vem ocorrendo e uma série de outras catástrofes que se anunciam por esse tipo de modelo, né, que é aplicado no Brasil e no mundo. Nós estamos às vésperas da COP, que estabeleceu que deveríamos diminuir a emissão de 50% dos gases até 2030 e 100% até 2050. E a pergunta: vai acontecer? E a resposta é não, não vai. Porque para diminuir a emissão de gases, nós precisaríamos abolir praticamente todas as tecnologias da segunda revolução industrial. Quais sejam a indústria automotiva, dessa forma, os hidrocarburetos, a indústria da guerra. Mas veja como é a ordem do capital. A indústria da guerra gera bilhões. 40% do PIB dos Estados Unidos é a indústria militar da guerra, que destrói países e, portanto, bombas que precisam ser refeitas e depois a reconstrução. E assim, na Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, o Rio Grande do Sul. Quem destruiu? A gente sabe. E quem está reconstruindo os estragos do Rio Grande do Sul? As pontes, etc. Ou seja, o capital ganha destruindo e depois construindo. Essa é a lógica. É igual o brinco, a baia. Produz veneno e produz aspirina, remédio. Não importa de onde, é que ganha dinheiro com isso. Essa é a lógica que se estabeleceu no mundo. No Brasil, nós usamos 80 milhões de hectares com agricultura. 45 milhões são destinados ao plantio de soja e 21 milhões de hectares em plantio de milho. Só 66. Resta 14 milhões de hectares para o plantio de mandioca, batata, milho, arroz, feijão, etc. É óbvio que aí se sobrepõe ao sul, por exemplo, mesmo a área que planta soja, agora no inverno se planta trigo, triticária, aveia, cevada e assim por diante, são cultivos de inverno. Mas o Brasil utiliza 150 milhões de hectares de terras em pastagens, grande parte degradadas para a produção bovina, que emite gases como o metano em alta quantidade, junto com os lixões das grandes cidades e assim por diante. Então,
Mas veja, é uma lógica destrutiva. E, para não me alongar demasiadamente nos dados aqui, nós defendemos uma reforma agrária do tipo popular. Veja, Júlia, você falou inclusive do direito, das discussões. Nós não conseguimos atingir um preceito constitucional que é a função social da terra. Nós não garantimos isso. Nós não temos reforma agrária no Brasil. O que a gente tem é política de assentamento, fruto de muita luta, inclusive muita morte. Mas reforma agrária é repensar a estrutura fundiária na sua inteireza, completa. Tá? E para fazer isso, evidentemente, nós precisamos ir muito além do que nós avançamos até agora. Inclusive porque na Constituinte entrou pelo viés da função social. E veja, resolver o problema dos pobres. Mais ou menos isso. E nem isso foi feito. E agora, nós precisamos ir muito mais além do que isso. Por isso que eu achei ótimo vocês puxar aqui para esse centro, esse debate. Porque nós precisamos de uma reforma agrária do tipo popular. Nós vamos precisar pela sobrevivência da humanidade. Agora não é uma questão de sem terra, gente. Pode tirar o sem terra da lista. Nós precisamos fazer uma revolução na agricultura do Brasil e do mundo. Não tem outra alternativa se nós quisermos sobreviver como humanos. Veja, o planeta não vai acabar. A vida remonta a 4 bilhões de anos. Muitas espécies foram dominantes ao longo desses 4 bilhões de anos. A gente lembra dos últimos aí, os dinossauros, tá? Nós, os mamíferos, vivíamos nas tocas e no topo das árvores, né? Com a extinção dos bichos que podiam comer a gente, descemos das árvores, saímos das tocas e estamos aqui, dominando o mundo. Mas nós somos a primeira espécie que tem consciência que pode acabar com a própria espécie. E a reforma agrária vai ter que ser de novo tipo. Ela tem que ser com agroecologia, com agrofloresta, mas não é aquela... Quando as pessoas acham que nós defendemos a agroecologia, a agrofloresta é uma volta ao passado. Eu trabalhei atrás de junta de bois, não é disso que nós estamos falando, é com tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, mas que produza alimentos saudáveis para toda a humanidade. E é uma reforma agrária com arte, com cultura. Nós estamos discutindo nos assentamentos, que nós apelidamos de habitat. É uma espécie de plano diretor de cada assentamento, para se fazer moradias com energia, com água, mas ter o teatro, ter a cultura. E eu não tenho nenhuma dúvida que um monte de jovens, inclusive dessa universidade, que quisessem ser assentados numa comunidade dessa, com comida boa, com água, efetivamente vocês estão sendo convidados a ser parte desse novo tipo de assentamento que nós precisamos fazer. E um monte de que nós precisamos fazer. Aqui em São Paulo tem 500 mil hectares de terras públicas devolutas, julgadas em terceira instância, que estão sendo entregues para o agronegócio. Gente, nós poderíamos assentar 100 mil famílias com 5 hectares cada um para reflorestar o Pontal do Paranapanema, que é onde se juntam os dois rios, o rio Paranapanema com o rio Paraná, e que está pelado, deserto, puro pasto. Isso poderia ser reflorestado. Veja, a Edilene falou da solidariedade. Ediene, quando a gente decidiu doar comida para os pobres da periferia, nós sabíamos que não iríamos resolver o problema da fome e da miséria. Mas doar comida era plantar solidariedade. Quando nós decidimos plantar 100 milhões de árvores em 10 anos, nós sabemos que nós não vamos resolver o problema da questão ambiental, porque nós precisamos plantar bilhões, trilhões de árvores, além de parar de emitir gases. Mas plantar árvores é plantar cuidado com a natureza.
E natureza não é algo externo. Nós somos natureza. Tem gente que separa. Ah, natureza, que medo. Não, o ser humano é parte disso. Quando a gente decidiu mandar gente, em brigadas para trabalhar na África, fazer alfabetização de jovens e adultos, fazer horta, fazer plantio de sementes, quando mandamos gente nossa colher azeitonas na Palestina e levamos solidariedade, e estávamos organizando mais um grupo para ir agora, infelizmente não vai dar para ir, mas mandamos e temos gente no Haiti, e temos gente num monte de lugares do mundo, nós estamos plantando em nós uma coisa chamada internacionalismo. Peguem quem vocês quiserem, Marx ou Paulo Freire. Nós nos fazemos ao fazermos as coisas. Quando a gente está fazendo isso, nós não estamos ajudando eles. Nós estamos fazendo para nós. Nós estamos nos construindo como humanos. E por isso esse debate aqui dentro é vocês se fazerem também junto conosco. É aproximar o campo do campus. Não é porque lá no campo não tenha conhecimento, tem sim, mas nós precisamos trazer o conhecimento acumulado historicamente com o conhecimento que existe também dentro da academia, numa interação dialética, porque efetivamente é o povo brasileiro que paga tudo isso aqui também, e os conhecimentos deveriam servir ao povo brasileiro, e nós temos que colocar isso a serviço. Por fim, dizer desse momento, a alegria de estar aqui, estamos juntos, tomara que a gente faça um monte de juras, um monte de debates que aprofunde nessa perspectiva de casar as muitas lutas, a luta popular urbana, mas não tenho nenhuma dúvida, a reforma agrária não depende das ocupações do MST, embora o MST vai continuar ocupando terra, não tem outra alternativa. Porque uma organização criada por uma categoria sem terra, se ela deixar de cumprir, né, as reivindicações da própria organização, ela pode virar qualquer coisa, mas ela perde o sentido de ser para a classe, para a categoria que a criou. Entretanto, a reforma agrária não depende só do MST, ela depende desse debate com toda a sociedade. E vejam, hoje, um outro dado aqui muito rápido, para depois terminar. Hoje, 60% do que se come no mundo, especialmente no Ocidente, são 4 produtos: soja, milho, trigo e arroz. É evidente que esses 4 produtos se transformam numa centena de ultraprocessados que vão nas gôndolas dos supermercados mundo afora, que além de não nutrir, causam uma série de outros problemas que eu não vou comentar aqui. Se somarmos 15 produtos, hoje são 90% da alimentação mundial. 15. E sabe quantos produtos nós entregamos no PAA, que o Leudo se referiu antes? Quase 400 tipos de alimentos diferentes que nós entregamos no PAA. Uma diversidade imensa, uma riqueza imensa de nutrição, etc. É possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Agora, para isso, é preciso mudar a cultura alimentar e, principalmente, a estrutura fundiária do Brasil e do mundo. Quero terminar fazendo um convite a vocês também, porque agora nós estamos em frente. Eu estou animadinho, viu? A conjuntura deu uma mudadinha. Esses dias a gente estava meio assim, não está saindo reforma agrária, viu? Está tudo parado. Isso, mas não vou botar meu fígado aqui agora. Vamos fazer essa briga. Mas esses dias a gente estava com dificuldade até de defender um pouco o governo, tal, dureza, viu? É nos almoços de domingo, né? Agora deu uma agitada, uma animada, né? Mas eu acho que o Trump não vai recuar das ações contra o Brasil. E o tema da soberania nacional entrou na ordem do dia. Discutir questão nacional e questão popular tem que vincular a questão da democracia, sem dúvida nenhuma. Além disso, o tema da taxação dos ricos e
diminuição da jornada de trabalho, o 6 pontos é fundamental, mas é preciso fazer luta contra aquele Congresso Nacional, tema da anistia e assim por diante. Por quê? Não é uma questão de Bolsonaro, é uma questão de BRICS, é uma questão de PIX, dólar, e é uma questão de crise brutal dentro dos Estados Unidos. Mas é uma questão de disputa de recursos naturais no planeta. Não é só terras raras, não. É água, é minério e é tudo. E os Estados Unidos precisam de um governo subserviente a eles aqui. Então a disputa vai ser muito intensa. E obviamente que nós, setores progressistas, de esquerda, vamos ter que ir para as ruas. E nós estamos convocando, então, todos os movimentos. Para o dia 7 de setembro, agora nós vamos para a rua. Vamos aqui na República, e nós queremos colocar um monte de gente aqui na República. Se nós pudermos botar 50, 60 mil, é bom fazer a convocatória. Estamos nos articulando nos outros estados também, para a gente. Que eu acho que tem que cobrar, nós precisamos cobrar o Lula, um monte de coisa. Mas veta Lula, faz Lula. Tá bom, nós precisamos cobrar, agora nós precisamos ir para as ruas e mostrar força, porque desde 2013 nós perdemos as ruas para a direita e é preciso reconhecer isso. Voltar às ruas para mudar esse contexto, colocar as nossas pautas e, obviamente, colocar também o nosso tema da questão ambiental da reforma agrária na ordem do dia. Mas essa é uma pauta de todos nós. Bom encontro e estamos juntos sempre. Fala espetacular, muito obrigado, senhor Gilmar. E, por fim, agora, encerrando as falas da mesa, eu gostaria de convidar para falar a atual segunda vice-presidente da Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais, a deputada federal Juliana Cardoso. Olá, boa noite, povo de luta. Acho que eu vou trocar aqui com você. Eu quero falar. Senta aqui, ó, peça minha. Ah, obrigada. E aí, Bom, boa noite, povo de luta. Falar depois do Gilmar é difícil, né? Quero agradecer principalmente o convite, né, desse encontro aqui nesse espaço, que é um espaço de muitas lutas, né? Luta inclusive pela democracia. E um espaço que também tem uma formação política importante, não só nacionalmente, mas internacionalmente. E falar sobre essa jornada e pensar nessa centralidade, não só da questão da reforma agrária, mas como direito, né, que a gente tem, como que a gente pode usar o direito para poder fazer aquilo que a gente mais precisa, que é a justiça social. Porque o direito, muitas vezes, ele está voltado, né, só para interesses, né, de lugares que a gente conhece muito bem, que são, às vezes, os ruralistas, né, são os herdeiros, são o agro, que se diz ser pop, que de pop não tem nada, né. A gente tem falado muito que essa nossa geração é a última geração que pode evitar a queda do céu. Essa que é a realidade, porque o que o Gilmar fala aqui é sobre isso, né? Os dados que são colocados aqui são dados que são efetivos. A gente daqui a pouco não tem água, apesar de a gente ter os desastres que acontecem e vão continuar acontecendo, né? Como o Brumadinho, como no Rio Grande do Sul, como em lugares, inclusive, né, se a gente não pensar, as ações que estão sendo feitas, não estão sendo feitas, aliás, aqui na cidade de São Paulo, pelo atual prefeito, já a gente também vai estar passando por um processo tão difícil quanto. Espero que não, né? A gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Mas a gente, quando fala sobre a relação ambiental, a reforma agrária, a crise ambiental climática que a gente tem, apesar de a gente ter conseguido ganhar o governo do presidente Lula e que precisa avançar muito mais agilidade, principalmente quando a gente fala sobre reforma agrária, mas do outro lado a gente também tem um Congresso. E esse Congresso que de fato é um Congresso inimigo do povo.
Enquanto nós estamos recebendo, por exemplo, a COP30 aqui, que tinha que ser um evento internacional importante, principalmente aqui no Brasil, no mesmo momento que a gente recebe a COP30, a gente tem um congresso que vota o PL da devastação. E com pontos que batem diretamente na vida da classe trabalhadora do povo brasileiro, mas que também ataca muitas vezes, que parece que estão só beneficiando o agro, mas quando você vai olhar em cada item, tem coisas que são contrárias ao agro. Apesar de ter um grupo entre o agro que tem pensado algumas coisas mais vinculadas, porque já entenderam que se não começarem a pensar agora sobre a relação do agrotóxico, sobre como que a gente pode fazer diferente para poder plantar, eles também vão ser destruídos, né? Mas é muito pouquinho do tamanho que existe dentro dessa coisa. Então, essa crise ambiental e climática, ela é um ponto importante, mas que o Congresso não está vendo isso e não vai ver. Aliás, ele vai pautar sempre contrário aos interesses do nosso povo. E por mais que, quando chega lá com o presidente Lula, ele fez e vetou muitos itens desse PL da devastação, eu não tenho dúvida que quando ele chegar no Congresso, vão derrubar o veto do presidente. Como fizeram com o marco temporal. Que, aliás, o nosso povo é o que está mais sendo atacado no Congresso a partir do marco temporal, mas de outras coisas que tem sobre a demarcação de terra. Porque quando volta para o presidente o PL do marco temporal, ele volta para o Congresso, eles vetam e os estados, mesmo que a STF ali tenha segurado e tem dito que é inconstitucional, mas muitos estados do nosso Brasil têm usado o que o Congresso aprovou para poder entrar dentro das terras indígenas. E tem matado um povo, né? Nós já vamos ver os Guarani-Kauá, entre outros, né? Que têm tido muitos problemas. E não escutam, porque os povos originários, eles são aqueles guardiões da terra, sabem lidar com isso, sabem lidar e juntando, né, com os outros parceiros, como o MST, entre outros tantos que a gente tem, sabem fazer, sabem o caminho para que a gente possa de fato conseguir ter ações que possam falar sobre agricultura familiar, mas que a gente pode reflorestar, que a gente possa, né, pensar na agroecologia, que a gente possa pensar na agrofloresta. Existe, dá para se fazer. Mas e os interesses do capital? E os interesses do capital? Que está diretamente ligado àquele Congresso. Que hoje, quais são a principal pauta, né, desse povo bolsonarista e de uma boa parte deles? É travar os trabalhos da Câmara, porque eles querem anistia. Ocuparam a mesa pela primeira vez, só não teve sessão nesse período todo, no período da ditadura militar. Porque por mais que, às vezes, abrem a sessão e você obstrui, mas se abriu a sessão. Pós-ditadura militar, isso não aconteceu agora. Isso são, claro, que a gente tem visto que eles cada vez mais estão querendo ir para esse processo, né? Processo de não ocuparem o STF, invadirem, né, o STF, o Congresso, quebrarem tudo no dia 8 de janeiro, né? Fazer um plano para matar o presidente, vice-presidente e o ministro. Isso é muito sério. Aliás, eu acho que se fosse em outro lugar, né, metade daqueles deputados que ocuparam ali aquele Congresso já tinham sido presos. Porque como você desrespeita uma casa daquele tamanho? Em que pese eles desrespeitam a gente o tempo todo, a vida toda, né? Na relação orçamentária, na relação da legislação. Mas eu acho que a gente... eu sempre digo que os espaços, eles precisam ser ocupados, né? E eu faço parte deles, sou uma deputada federal. Muito difícil estar naqueles espaços com aquele povo mal educado, né? Do mal mesmo. Eu falo que as gravatas dos bolsonaristas, Gilmar, eles usam aquele que fala que é uma... esqueço o nome... alfinete de gravata, é uma arma. Não sei quem vocês, quando vão no Congresso, pode perceber. Quando tem bolsonarista, eles têm aquela coisa de gravata, é uma arma. Né? O tempo todo tentando intimidar a gente. Mas a gente sabe que precisa estar ali. Mas eu não tenho dúvida
que a gente vai conseguir pensar numa revolução que é uma revolução teimosa, que é uma revolução é uma luta de classes, de consciência, né? É uma persistência, é uma teimosia, se a gente estiver ocupando as bases e dialogando com essas pessoas, e ela, sem dúvida nenhuma, pode ser pensada através da comida. A comida une. Quando a gente fala sobre alimentação, é um dos pontos que unem uma sociedade, que podem unir a partir da relação da reforma agrária, entre outros itens, a gente puxar, né, essa relação para poder ter a consciência. É possível, a MST mostra isso o tempo todo, né? Então, como que a gente pode fazer isso? É nessa teimosia de quem sabe a gente conseguir revolucionar através da base. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho, não tenho dúvida. É duro, é difícil, mas ele é real. Até e acho que agora um pouco a gente tem conseguido dialogar melhor com esse povo sobre a relação da nossa soberania nacional. Porque tem muita gente incomodada. Como assim? O cara vem lá taxar aqui, falar sobre anistia. Estava difícil conversar com o povo, né? Todo mundo muito incrédulo, não quer saber, mas opa, peraí. Mexer na soberania também é falar sobre a questão de emprego. E mexer com o emprego mexe com a vida das pessoas do povo brasileiro, da classe trabalhadora. Então é um caminho que a gente pode, né, acionar, apesar das fake news, apesar de eles estarem vinculados a uma tecnologia que não é nossa. Os algoritmos não é nosso. Os algoritmos são pensados para poder ter esse espaço da fakes, né? Espaços que são das igrejas católicas e evangélicas, viu? E todo mundo fala, igreja católica não. Tem católica, evangélica e algumas outras religiões ou espaços que eles também já estão ocupando, como os antigos centros comunitários, associações. A gente precisa ficar pensando nisso. Acho que defender a nossa democracia, isso para nós é primordial, mas o que toca mesmo a vida também das pessoas é sobre a escala 6x1. Principalmente as mulheres. Então a gente tem que usar e caminhar para poder dialogar isso. E claro, falar sem anistia. Eu sou uma pessoa que sempre penso assim, a gente pode fazer grandes mudanças. Nos espaços que cada um que está aqui no seu espaço tenta revolucionar todos os dias, né? Ali a gente tenta todos os dias fazer com que as pessoas consigam acreditar que o espaço da democracia, o espaço de poder, o espaço de pensar legislações e orçamento é um espaço, é um caminho também. Mas ele também tem que ser pensado nessa questão da rua. E por fim, dizer que vocês que estão estudando para ser, né, bons promotores, bons juízes, bons advogados, sempre pensem que tudo que vocês vão julgar ou, né, pensar ou ajudar as pessoas é sempre uma vida que está ali. E sempre olhem para as pessoas, um grupo e uma comunidade maior, que muitas vezes, como acontece com a reforma agrária ou em ocupações, né, urbanas, quando você tem uma ocupação e tem um juiz por trás, um promotor que dá justiça, que dá para os donos das grandes terras, né, os herdeiros, dão para eles favoravelmente para poder derrubar a casa ou para poder tirar pessoas que ali podem estar ali para poder criar alimento para outras pessoas também. Sempre pensem nisso, que são pessoas e que a gente não pode estar nesse espaço do direito para poder alimentar esse capital, mas a gente tem que alimentar o povo e o povo se alimenta também com justiça social. Obrigada. Bom, agradecemos ao senhor Gilmar, a senhora Juliana Cardoso, aos convidados... Senhor e senhora, muito bem. Aos convidados que tiveram que se ausentar, a Júlia, pelas falas tão marcantes. E para somar esse momento do evento, seguiremos com as saudações das entidades que ajudaram a gente na construção da Júlia de 2025. E para começar, a primeira saudação será da coordenadora executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Escila Menezes. Olhar para cá, né? Bom, boa noite, estou muito feliz de estar aqui, né? Vou saudar todas as entidades, sintetizando em duas entidades, que é a entidade da casa,
o Centro Acadêmico, 11 de agosto, e a Associação dos Docentes. E explico por quê. A importância da jornada, antes de mais nada, também tem uma importância, um destaque metodológico e para pensar sobre o sentido da universidade e da ciência. Trazer a jornada é fundamental porque, como a Júlia falou, o Gilmar também fez esse destaque, eu abro um canal direto de comunicação da universidade, de quem está nesse processo de construção do conhecimento, na condição de professor e na condição de aluno, de corpo discente, docente discente, direto não só com a sociedade, mas com o setor da sociedade que historicamente é excluído, inclusive do tradicional campo acadêmico, que na nossa tradição, não só na nossa, né, mas destacando a tradição brasileira, é bastante elitizado e não considera aqueles problemas urgentes e históricos dessa população em vulnerabilidade, dessa população criminalizada, ou seja, do povo brasileiro. Então, a jornada é, do ponto de vista metodológico, fundamental. É onde a gente aprende direito. Ela aqui é uma grande escola de direito, certo? Porque estabelece esse momento não só de escuta, mas um momento também de fala, de pergunta, desse momento dialógico. E qual é o sentido da ciência? É justamente resolver os problemas da humanidade. E onde eu tenho um setor da humanidade que tem mais urgência em resolução de problemas, ou que traz historicamente um acúmulo, né, de sofrimento, a ciência precisa dar a sua resposta. Além disso, o tema em questão. Gostei muito da fala do Gilmar no chamamento de atenção seguinte: fazer reforma agrária, para além do que a gente discutiu nos anos 80, dentro dessa perspectiva mais concentrada socioeconômica, de dar condições de vida para a classe trabalhadora, antes de mais nada, construir uma sociedade responsável do ponto de vista ambiental, responsável do ponto de vista da sua alimentação, porque nós estamos adoecendo e morrendo com os venenos. Responsável do ponto de vista da cultura. Não se faz reforma agrária sem trabalhar a cultura. Não posso pensar em território indígena, território quilombola, território de povos tradicionais, de comunidade pesqueira, sem pensar cultura. Ao pensar a terra dentro do ponto de vista que pensam os povos originários, eu penso obrigatoriamente dentro de uma perspectiva cultural. E aí sai completamente da perspectiva de olhar a terra como um instrumento econômico, como um instrumento de lucro, né? É lógico que na condição de classe trabalhadora a gente precisa pensar dentro dessa perspectiva socioeconômica, dentro do nosso ponto de vista, mas antes de mais nada, hoje, o que nós, quando pensamos em reforma agrária, a gente alia obrigatoriamente a perspectiva da responsabilidade ambiental e da perspectiva da importância cultural. E fazer a disputa sobre campo e cidade. Fazer a disputa porque nós temos uma hierarquia e um colonialismo interno entre o campo e a cidade. Porque o Estado que nós conhecemos é um Estado formado na Era Moderna. A Era Moderna tratou a natureza e na ciência moderna lá, da Era Moderna enquanto história, tratou a natureza dentro dessa perspectiva instrumental mercado. Ou seja, a natureza ela precisava ser controlada e ela precisava dar lucro. E quando ela não dava lucro e não era controlada, ela era vista como o agrário no sentido do atraso. E o que a reforma agrária traz, na sua fala, Gilmar, a gente chega a brilhar o olho, né? É uma fagulha de utopia. Eu posso sim estar no campo, eu posso sim estar na zona rural, e isso não quer dizer atraso do ponto de vista cultural, atraso do ponto de vista tecnológico. Eu não preciso ter um agronegócio para ter tecnologia, não. Eu posso ter agricultura familiar e com tecnologia avançadíssima. E a cultura e a arte, ela não se constrói, ela é, nesse sentido,
absolutamente democrática, por quê? Porque ela nasce da humanidade. E onde tem gente, tem cultura e tem profundidade em termos de formação, de criação artística e criação cultural. Então, assim, ela não está circunscrita a ambientes acadêmicos, ela não está circunscrita na cidade, ou seja, onde eu posso estar no campo e ter culturas grandiosas e profundas e que vão nos falar muito. Os problemas atuais, para encerrar, a gente se empolga, né? Mas os problemas atuais da humanidade, que diz respeito à questão ambiental, que diz respeito a direitos da classe trabalhadora, que diz respeito à cultura como fim último da humanidade, estão inseridos no tema da reforma agrária. Então, trazer a reforma agrária não é só, além dessa questão mais ampla política, é pensar a universidade e formar essa estudantada, pensando em resolver os problemas para daqui a 10, 50 anos. Eu tenho uma universidade que infelizmente, forma para o passado. Não abro mão de todo o legado da ciência. Não abro mão de vários autores modernos, inclusive, porque fiz mestrado estudando idealismo alemão. Não abro mão. Mas se eu penso, não pensar o mundo, não fizer a pergunta para como é que vai ser o mundo daqui a 50 anos, se a universidade não fizer isso, ela não vai formar pessoas com capacidade de resolver os problemas do futuro. A gente tem que pensar numa universidade que não só seja, prepare a situação presente, mas dê um roteiro e faça as perguntas essenciais para que essa geração possa, para daqui a 20, 30 anos, responder o que nós teremos. E a reforma agrária faz perguntas fundamentais. Parabéns, e eu quero saudar Gabriela e Zé Carlos, também da BJD, que estão aqui do Núcleo São Paulo, que é um núcleo muito atuante e que tem muito respeito. Eu esqueci de avisar, eu sou cearense, cadê a pernambucana, minha irmã nordestina, eu sei que com certeza em São Paulo tem muitos irmãos nordestinos aqui, com muita felicidade. Muito obrigada, Sila. Para dar sequência às saudações, convido o coordenador da Coalizão pelo Clima São Paulo, o senhor Luiz Rogério. Boa noite a todos e a todas, parabenizo a mesa. Inicialmente, rapidamente me apresento, né? Faço parte da Coalizão pelo Clima, é uma organização aí que vem lutando há anos com essa pauta tão relevante, e aqui nossa companheira Brenda, também do movimento, que vai fazer as considerações para a mesa. Eu passo a palavra para ela. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, com grande alegria que a gente queria agradecer o convite do Centro Acadêmico. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu e o Luiz, representando a Coalizão é um movimento suprapartidário, horizontal, que desde 2019 atua em São Paulo fortemente contra as mudanças climáticas, né? Então a justiça climática é a nossa principal pauta. Eu tô colando. Bom, eu queria só complementar um pouco, né? Dizer que a gente está muito grato de estar aqui, porque a reforma agrária, assim, é indissociável do tema das mudanças climáticas. A gente não consegue falar sobre mudanças climáticas sem pautar a reforma agrária. Então, esse movimento é muito importante, que bom que vocês retomaram isso depois de tanto tempo, para que a gente possa trazer para esse ambiente essa pauta tão importante. A gente já está vendo todas as consequências das mudanças climáticas e a gente vai ver muito mais fortemente ainda se a gente não tomar decisões, ações e criar pontes para que a gente possa fomentar esse discurso para além das bolhas, né? Que a gente possa atingir muito mais pessoas. Falar sobre segurança alimentar, justiça e soberania alimentar é um ponto muito importante para, como o Gilmar disse, para a sobrevivência de nós enquanto espécie. Porque sim, o planeta vai passar por isso, mas a gente não. Então, fico muito grata pelo convite. Espero que essa semana a gente possa contribuir muito, fomentar muito esse debate e levar para além
da academia, né? Levar para as ruas também esse processo. Muito obrigada. Bom, agora para falar em nome da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, eu convido o professor Marcos Carvalho. Bom, obrigado, boa noite a todas e todos. Primeiramente, queria dizer que é um prazer imenso, né, ter sido convidado para poder participar. Eu sou integrante da atual diretoria da Associação de Docentes e venho em nome da diretoria saudar o evento, né? E foi com muito prazer que a gente participou desde o início, né, desde a organização do evento. E queria dizer o seguinte, que é muito bom ver o evento capitaneado pelo 11 de agosto, a gente está podendo fazer esse evento aqui acontecer na Faculdade de Direito, por todas as razões que já foram apresentadas aqui. Eu acho que se soma a um conjunto de eventos já de jornadas, né? Também queria cumprimentar todos os parceiros e parceiras de jornada, né? Que na própria USP a gente já tem promovido, a gente tem acompanhado, né? Eu estou agora, inclusive, sabendo que a próxima jura que aconteceu já esse ano passado na Exalc, a do ano que vem já está sendo organizada. A gente mesmo teve a oportunidade de organizar pelo menos duas sessões de jura, se não me engano, na USP Leste, né? E o Gilmar não pôde comparecer por uma razão fortuita, mas o povo do MST esteve lá presente. Queria também, para obedecer o que foi dito de tempo aqui, para a gente não prolongar, o seguinte, que eu acho que é muito, por tudo que já foi dito, né? Acho que facilita muito, eu só gostaria de sublinhar algumas questões. Por tudo que já foi dito, essa jura que está acontecendo aqui, especialmente nesse contexto, né, de COP30, um evento que é muito mais midiático e financeiro do que qualquer outra coisa, e que tira da mídia, por exemplo, eventos muito importantes, né? E atitudes muito importantes, como foi, eu me lembro, desde o começo do ano, no acampamento Terra Livre, na sua 20ª edição, nós somos a solução. Foi um manifesto que foi tirado daquilo. Somos a solução para quê? Para evitar a catástrofe socioclimática que se anuncia, né? As 200 comunidades indígenas, cerca de 200 povos indígenas estavam lá acampados. Parte dos 305 povos que existem no Brasil são parte integrante daqueles 5% da população mundial que tem sob sua responsabilidade 70% a 80% da biodiversidade. Haja eficácia para a conservação da tal da natureza que não está fora de nós, né? Acho que é fundamental. Se a gente junta essa perspectiva de ação das populações indígenas com aquilo que está sendo colocado pela Jura, que é a reforma agrária, é um instrumento não só de justiça social, mas sobretudo de justiça ambiental, por causa do compartilhamento de atitudes econômicas, de solidariedade, de plantio de alimentos e tudo mais que foi dito aqui, a gente tem a solução, né? Eu acho que, quer dizer, não estou querendo simplificar, porque não é simples fazer reforma agrária, não é simples demarcar território indígena, mas aí está a solução. A gente está tratando aqui de diversificação de negócios, a gente está tratando aqui de cifras de, sei lá quantos bi, 1 tri, 1,3 tri, é isso que se resume a COP30, efetivamente, né? A gente está tratando de soluções efetivas, né? E que, por tabela, promovem justiça social, reparam injustiças. É disso que se trata. Então, é muito oportuna a realização dessa temática nesse contexto que a gente está vivendo. A gente tem a solução. Essa é a questão. Vamos fortalecer os movimentos que levantam essas bandeiras. Eu venho aqui em nome de um movimento também de um sindicato, né? Nós somos parte do Sindicato Nacional, do Anti-Sindicato Nacional, somos uma seção desse sindicato. A nossa esperança está aí, a gente retomar as lutas coletivas, da gente ir para a rua, como foi falado aqui, da gente engrossar o 7 de setembro que foi lembrado aqui. Eu agradeço muito a possibilidade de estar participando desse evento, pela importância que ele tem. Obrigado. Dando continuidade, representando o Giramundo e a Associação Nacional de Agroecologia, a senhora Beatriz Stamuto. Na verdade, é uma fala rápida. Eu fico super contente de estar aqui. Eu vim de Botucatu a São Paulo para participar
desse evento, entre outras agendas que a gente tinha aqui. Fico super contente de ouvir o nosso mestre Gilmar, né, sempre nos guiando aí com suas análises de contexto, é muito importante. Eu sou do movimento agroecológico, né? Nós lutamos também por uma reforma agrária não só popular, o que é muito importante essa adjetivação, mas também agroecológica, uma reforma agrária agroecológica, porque a agroecologia ela não é apenas uma disciplina, ela é uma transdisciplina, ela não é apenas um movimento, ela não é apenas uma prática que muda a maneira da gente olhar para o campo, né? A agroecologia também é um movimento e dentro desse campo do movimento ela também luta pelos direitos, né? Não só o direito à terra, mas também o direito ao acesso a todos os direitos, inclusive os direitos humanos. E no momento em que a gente está tão atacado nesse campo, é importante lembrar o que faz esse movimento contrário a esse movimento esmagador que o agronegócio e o capital fazem sobre os direitos das pessoas. E a agroecologia está nesse âmbito. Então eu convido a todos e todas a conhecer o que é essa transdisciplina fantástica que pretende romper as barreiras das disciplinas que nunca se dialogam, que pretende romper as barreiras da ideia de que apenas mudando o modo de produzir a gente vai mudar o sistema. São tantas coisas que se amarram, é uma rede tão implicada de elementos que a agroecologia tenta olhar com uma visão crítica, né? E tentar compreender uma outra forma de fazer. Então, eu estou nesse movimento há muito tempo. Faz 26 anos que o Instituto Giramundo trabalha, e muitas vezes muito próximo ao Movimento Sem Terra, no interior de São Paulo. E eu vejo que muito temos que caminhar. E como nós estamos numa jornada universitária, é importante que essa caminhada esteja de braços dados com a universidade possa chegar no campo, porque se os direitos não chegam para quem está na cidade, né, imagina para quem está no campo. Então, eu queria fazer da minha fala um convite para que vocês não só conheçam a agroecologia e como a agroecologia encontra estratégias de luta e que fortalecem os movimentos sociais, mas também fazer um convite para que os estudantes aqui aprendam direito no campo. Eu ia fazer um trocadilho, aprendam direito, fazendo direito, né? E o povo do campo está precisando. Então, eu antes de começar cheguei aqui para Carol, né? Falei, eu preciso muito convidar vocês para ir conhecer o trabalho que a gente faz na região de Agudos e quantas são as demandas do campo jurídico que essas famílias têm. Desde da questão da violência doméstica, a questão agrária, óbvia, a questão da estruturação das suas cooperativas. Então, os aspectos legais que estão lá pujantes e que precisam de ajuda estão acontecendo aqui e agora. E é lá que a gente precisa fazer uma caminhada, né? Dos estudantes até o povo, para que a gente possa realmente fazer a revolução de fato acontecer. Então, eu convido a todos e todas a conhecer esse trabalho no campo, convido os professores a fazer seus projetos de pesquisa no campo, porque é só lá que a gente aprende. Muito obrigada, parabéns para vocês, muito obrigada por esse evento, que muitos juras venham e que a gente engrosse esse trabalho lindo que vocês fazem aqui. Obrigada. Bom, caminhando para um final, tentando sermos mais breves, né? Representando o Instituto dos Advogados Brasileiros, eu convido a doutora Luciana Barcelos a fazer uma saudação. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Gostaria de agradecer o convite que nos foi feito. O IAB, não sei se todos aqui conhecem, como eu também não estava preparada, eu fiz uma colinha aqui, tá? O IAB é uma entidade jurídica
de 182 anos, vai fazer agora no final do mês de agosto. E ela se pauta pela sua trajetória, né, no desenvolvimento do direito do Brasil e a luta pela justiça e igualdade social, desempenhando um papel fundamental na formação de juristas e na defesa dos direitos humanos. Promove também ensino jurídico voltado aos pilares do trabalho e realiza debates, cursos, eventos voltados a temas relevantes. E hoje está aqui para debater, né, esse tema tão importante e tão relevante, nada mais do que uma entidade, né, do porte do IAB, para estar aqui, para estar fortalecendo, dando força, capilaridade para esse evento que vocês vão aí desenvolver nesses novos dias, nesses próximos dias, né, estudando e debatendo. Então, contem com o IAB sempre que precisarem, né, estaremos sempre aqui presentes e vamos à luta aí para os próximos dias, debater esse tema tão importante. Obrigada novamente. Convido também o assessor da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em São Paulo, senhor Leonardo. Boa noite. Eu fiz uma colinha também, mas com o nível da discussão que eu fiz a colinha pensando que a gente ia começar primeiro saudando, né? E a saudação depois viria no debate na mesa. Então eu quero inverter um pouco a cabeça e dizer aqui que eu agradeço muito, não é, o convite do 11 de agosto. Agradeço a mesa, principalmente as autoridades, aí, a deputada, o deputado que já foi embora, o Gilmar, e dizer que é uma satisfação para o Instituto INCRA, através da superintendência, que não pôde participar, porque ela está num evento de uma outra agenda que está relacionada, inclusive, com o MST que ele participa, que é o PRONERA, né, o Programa Nacional de Educação, a Reforma Agrária. Então ela me pediu para comparecer aqui. E das falas que eu ouvi, fiquei muito contente, porque tocaram em pontos muito sensíveis da reforma agrária. Ela principalmente precisa de orçamento. Então, para vocês terem uma ideia, é um orçamento que dá para um país, de uma entidade, que é uma autarquia, né? O INCRA é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele tem superintendências regionais, né? Cada estado tem uma, no Pará ele tem 3, não é? Então, é um órgão que tem uma capilaridade muito grande e atua numa questão do direito agrário que é fundamental, que é a desapropriação. E a desapropriação você tem que fazer seguindo uma legislação que vocês devem estar estudando dentro do direito agrário. E tem uma parte técnica de extensão rural que vocês estão enfatizando bastante, principalmente na questão da agroecologia, como Gilmar Mendes disse. Gilmar Mendes, desculpa, Gilmar Mauro. Então, assim, essa questão da reforma agrária, enquanto defesa, é fundamental dos jovens. Essa que era a minha fala, né? Porque, assim, a gente está defendendo a democratização do acesso à terra. Né? Então, assim, é uma coisa que no século XXI você está falando sobre democratização do acesso à terra, é demais, né? Porque isso já deveria ter sido feito. Né? Em outros países isso já foi feito no século XIX. Né? Tanto que aí tem a vinculação do desenvolvimento que eles tiveram, porque a reforma agrária ela cria, onde tinha um proprietário com 100 mil hectares,
você passa a ter 200, 300, 400, né? Dependendo do tamanho do módulo, alguma coisa assim, isso é tudo parte técnica. Mas, principalmente, está associado à criação no mercado interno, que é a força que dá o desenvolvimento dessas economias. Não é só exportar, como o Gilmar Mauro, eu estou com o Gilmar Mendes na cabeça, como o Gilmar Mauro falou, não é só a exportação que está levando, pode trazer um desenvolvimento, mas é um mercado interno que vai trazer também esse desenvolvimento. E eu estou muito feliz de ver os jovens universitários fazendo esse movimento, sabe? Porque eu comecei nesse negócio fazendo uma optativa em 83, na PUC, que era a matéria chamava Reforma Agrária, com o José Eli da Luz. E a partir daí a gente aprendeu a diferença, do que importa numa sociedade é a questão da propriedade. Então, assim, a nossa Constituição avançou bastante, colocando a função social da propriedade, avançou bastante, elencando quais são os cumprimentos, as funções sociais que devem ser cumpridas, mas você ainda tem esbarro em muita coisa. Vou dar só um exemplo para vocês. A gente desapropria com base em índices de produtividade que são ainda dos anos 70. Eles não foram atualizados. E mesmo assim, você enfrenta uma ação declaratória de produtividade, que é uma ação civil, feita no âmbito federal, porque o INCRA é uma autarquia federal, que questiona esse índice que foi usado e que tem mais de 40 anos. E fala, não, minha propriedade é produtiva, olha aqui. E aí aparece documento falso, você entendeu? Nota de gado, movimentação de gado, essas coisas todas. E aí você tem que ficar manobrando. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande de você trabalhar o direito à terra, o acesso à terra, e também você tem uma dificuldade muito grande na extensão. O INCRA fazia extensão rural, que é fazer esse acompanhamento da economia agrária, esse acompanhamento agronômico, mas uma legislação de 2012, corporativa, transformou todo esse processo num único lugar. Essa noção de agência, é uma noção neoliberal, que é a ANATER, Agência Nacional de Extensão Rural. Então, o INCRA não pode fazer extensão rural, você entendeu? Ele pode fazer através de entidades que se associem à ANATER e se credenciem para fazer isso. Mas ele, enquanto órgão público, não pode fazer. Então, com isso, se vocês observarem, quem é paulista mais antigo lembra das casas da agricultura que tinha pelo interior do estado. Elas tinham uma capilaridade imensa e elas tinham possibilidade de fazer extensão rural. Isso foi desmontado, entendeu? Então, o que nós estamos combatendo é uma visão de propriedade que o neoliberal está colocando e que está sendo cada vez mais avançada, E que eu fico feliz de que os jovens estão participando da reforma agrária, estão pensando no desenvolvimento, estão pensando em agroecologia, estão pensando na distribuição da terra, E por isso eu acho que vocês vão ter um bom debate, vão aprender muita coisa.
tem boas pessoas catalogadas aí para participar durante a semana e eu espero que cada vez mais fique clara a importância da reforma agrária. Muito obrigado. Bom, para concluir essas breves considerações, eu convido por fim o coordenador da Articulação dos Povos Indígenas, Ricardo Tereno. Boa noite, pessoal. Primeiramente, desculpa o atraso, eu estava em uma outra agenda que estava acontecendo, mas eu acho que quando a gente fala da reforma agrária e também da questão dos povos indígenas, e aí tratando especificamente de povos indígenas, eu acho que a gente não pode esquecer de que a gente está falando também de um processo de 525 anos de colonização, que é um processo que eu costumo dizer que ele passou por cima dos territórios indígenas, ele forçou as comunidades indígenas a uma integração e, ao mesmo tempo, após todo esse processo, nos deixou em uma situação de completo desamparo. Um desamparo hoje que é utilizado, inclusive, para justificar a violação dos nossos territórios. E aí a gente coloca numa situação muito pontual que a gente não sabe dizer se, por exemplo, a democracia chegou para as comunidades indígenas. Quando a gente fala de um processo, por exemplo, que ocorreu pós-ditadura militar, a gente ainda está num processo de justiça de transição que é desses 525 anos de colonização. E quando eu questiono a democracia para as comunidades indígenas, é porque é um processo que ele passa por uma decapitação, por exemplo, de um jovem indígena Ava-Guarani, no oeste do Paraná, que aconteceu 2 semanas atrás. E esse não foi o primeiro caso. Esse é o segundo caso em um período de pelo menos 3 meses de que isso aconteceu. Na semana retrasada, a gente estava no extremo sul da Bahia e ali a situação foi que teve um ataque por pistoleiros naquelas comunidades. Quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, no ano passado, a gente tem inúmeros casos de assassinatos que aconteceram naquelas regiões de jovens indígenas Guarani Kaiowá. E ao mesmo tempo, quando a gente coloca toda essa circunstância, a gente ainda tem que lidar com pulverização aérea de agrotóxicos que causam intoxicação dentro dessas comunidades. Então, esse é todo o cenário que a gente tem hoje quando envolve as comunidades indígenas. E quando a gente fala dessa ausência de democracia, a gente tem que pensar que essa ausência de democracia, ela favorece também um lado. Ela também tem um porquê de acontecer. E quando a gente olha, por exemplo, com os atos golpistas que aconteceram no 8 de janeiro, a gente tem que olhar e observar que eles também foram financiados pelo agronegócio. O agronegócio hoje tem uma representação dentro do PIB, mas que muita coisa é para exportação, que não alimenta realmente a mesa das famílias brasileiras e que é colocado hoje como se fosse um salvador da pátria, muitas vezes. E que definitivamente causa diretas violações, não só às comunidades indígenas, a gente também fala isso sobre os camponeses, que isso também ocorre, também passam por esse processo de pressão, e as dificuldades que tem, por exemplo, que envolvem hoje a articulação no território para uma família camponesa envolvendo toda a questão da reforma agrária. A gente tem hoje um processo que é de travamento da demarcação das terras indígenas por conta de uma lei que é inconstitucional. Uma lei que é inconstitucional, não porque eu estou falando, mas porque o Supremo Tribunal Federal falou isso no julgamento que teve no dia 27 de setembro de 2023. E no dia seguinte, a gente já tinha uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que instituía o marco temporal. Então, todo esse processo é um processo de violação histórico que acontece dentro da sociedade brasileira. E que não podemos falar na existência de democracia sem a demarcação dos territórios indígenas, mas também sem a realização de uma reforma agrária popular. Então é isso, gente. Uma boa jornada para vocês. Muito obrigado. Bom, muito obrigado por essas últimas considerações. Aqui reforçamos nosso compromisso com a democracia, com a luta dos trabalhadores, com os direitos fundamentais e com a reforma agrária tão necessária para o nosso país, acreditando sempre no Estado democrático de direito. Muito obrigado novamente pela presença de todos e declaramos oficialmente aberta a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária de 2025.